Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Quarta-feira, graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nessa noite, nós temos muitos motivos para poder orar, sobretudo para louvar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. É claro que nós ainda estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo um momento ainda de lutas, mas até que Deus tem nos guardado. Nosso pastor Edson Gouveia foi confirmado Covid essa semana, está em casa, conversei com ele hoje, está bem, está se recuperando, né, tomando o medicamento, tomando todo o medicamento indicado, e nós acreditamos que logo, logo ele estará de volta aqui, amém? Irmãos, vamos orar então, vamos pedir para que Deus possa falar aos nossos corações. O tema do estudo hoje é Jesus, a água da vida, o cumprimento da promessa que vinha no Antigo Testamento, amém? Senhor Deus, bendito seja o teu santo nome, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é pura, que é santa, que é eficaz. Pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, que não fale o homem, mas fale o teu Espírito Santo, Pai. Nós clamamos a tua presença, Senhor, clamamos o teu agir. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa aqueles irmãos que estão acompanhando, Pai, pela internet, pelo YouTube, que o Senhor possa estar abençoando, entrando nos seus lares, ó Pai, agora, com a sua providência, que o teu Espírito Santo possa estar tocando na vida de cada um deles. Esteja tocando, Senhor Deus, esteja agindo conforme a tua vontade em nossas vidas. Nós te clamamos, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar-se? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Amém? Quando a gente se depara com esse texto no Evangelho de João, nós ficamos maravilhados, mas vamos ficar mais maravilhados quando a gente consegue entender o contexto de como foi que Jesus, por que Jesus disse essas palavras e por que ele disse neste momento. O texto fala, no último dia, o grande dia da festa. Nós sabemos que na palavra de Deus, no Antigo Testamento, foram instituídas festas, né? E essas festas foram instituídas por Deus para que datas, situações, momentos especiais fossem relembrados pelo povo. Nós temos a mania de nos esquecermos de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E Deus, então, deu essas festas para que eles pudessem celebrar e para que eles pudessem também se relembrar e agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele continua fazendo e pelo que Ele fará. E Jesus era um cumpridor das leis. Jesus não veio para revogar a lei, veio para cumprir a lei. E haviam 3 festas principais naquela época. Primeira festa, a festa da Páscoa. É a festa que foi instituída por Deus em Êxodo 12, de 1 a 28, para celebrar a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Nós conhecemos, sabemos a história, que na última praga contra os primogênitos, aqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, os primogênitos morriam, não era isso? Foi a última praga e foi a última praga definitiva para que esse povo pudesse ser libertado. Essa é a festa mais importante, é a festa que tipifica a redenção pelo sangue do cordeiro, e nós temos aí a redenção pelo sangue de Jesus. A partir da Páscoa, a partir dessa libertação, houve uma nova era para o povo de Deus. Interessante que a partir da libertação em Cristo, nós vivemos uma nova era.
Nós vivemos no período da graça, no período em que o Espírito Santo reina sobre nós. Uma segunda festa, que também é uma das festas importantes, é a festa de Pentecostes, também chamada de festa das semanas. Na realidade, eram 50 dias depois da Páscoa. 7 semanas, 7 vezes 7, 49, e o termo Pentecoste vem justamente de 50º. Esse termo ele vem do grego, penta. Então, 50 dias depois da Páscoa. O objetivo dessa festa de Pentecostes era agradecer a colheita da cevada, dedicar a próxima colheita do trigo e lembrar o livramento de Deus em relação à escravidão do Egito. Veja que o povo de Israel estava sempre se lembrando e agradecendo, buscando agradecer. Nós devemos ser pessoas, como servos de Deus, nós devemos ser pessoas dessa natureza, nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós e a todo momento estarmos gratos, agradecermos ao Senhor. E a terceira festa, que é esta festa que nós vamos falar hoje, a festa dos tabernáculos, também conhecida como festas das cabanas. É comemorada a peregrinação de Israel pelo deserto, os cuidados de Deus que dispensou, né, e a alegria da colheita anterior. Essa era a finalidade dessa festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. Jesus, como eu disse, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Então, ele, como cumpridor da lei, ele estava nessa festa, ele foi para essa festa. Quando a gente vai no início do capítulo 7, nós observamos que chegou o período da festa dos tabernáculos. Inclusive, os irmãos de Jesus perguntam: você não vai se apresentar em Jerusalém? E ele fala: vou. Só que Jesus foi em oculto, porque ainda não era o momento dele aparecer publicamente ou anunciado publicamente, porque não era aquele momento. Nós sabemos que era na festa da Páscoa. E Jesus, então, foi para essa festa para cumprir o que determinava a palavra de Deus. E o que é essa festa dos tabernáculos? Era uma festa em que o povo celebrava a proteção de Deus ao povo durante o período de peregrinação no deserto. E houve proteção? Deus protegeu muito esse povo durante o período que eles peregrinaram no deserto? Irmãos, vamos raciocinar. Uma população estimada de quase 2 milhões de pessoas, vivendo no deserto. Pense em alimentação para essas pessoas. Pense em água para essas pessoas. Pensa em logística, de vestes, de tantas outras coisas. E a palavra de Deus diz que Deus tomou conta desse povo. E tomou conta de uma maneira sobrenatural, né? E haviam 3 aspectos dessa celebração, dessa festa dos tabernáculos, que ela nos chama a atenção. Porque ela fala da atividade de Deus. Da atividade de Deus no passado. Quando nós nos deparamos com essa festa, o que Deus fez no passado, o que Deus fez pelo seu povo no passado. Um outro aspecto é a atividade de Deus no presente, naquele presente que Jesus estava vivendo, naquele presente que Jesus estava indo para aquela festa. Como é que era, como é que eles celebravam essa festa e por que eles celebravam, de que maneira eles celebravam e o que eles esperavam, o que eles acreditavam. E o terceiro é a atividade de Deus, a ação de Deus no futuro. O que Deus tem reservado para nós no futuro. Quando nós deixarmos esse tabernáculo e estivermos no tabernáculo celestial juntamente com Ele. Então, esses 3 pontos. Primeiro, em relação a lembrar a ação de Deus no passado. Eu acho muito bonito isso, eu acho muito bonito essa postura do povo, com alegria, irem a Jerusalém celebrar essa festa, agradecendo por tudo aquilo que Deus fez pelos seus antepassados e reconhecendo que eles estavam ali pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus e pela provisão de Deus. Primeiro ponto a agradecer, quando a gente se depara
com esse tema é justamente a libertação da escravidão do Egito. O povo ficou durante 400 anos, 430 anos, presos no Egito. Foram muito bem-vindos com José, mas depois foram escravizados e viviam como escravos. Precisavam ser libertados. Deus enviou 10 pragas, e cada uma dessas pragas tinha uma conotação de anulação dos deuses egípcios. Isso é um outro estudo, não é? Mas tinha uma conotação mostrando a prevalência do Senhor sobre aquele sistema pecaminoso, sobre aquele sistema idólatra. Um segundo motivo pelo qual aquele povo se reunia e fazia aquela festa do tabernáculo e agradecia no passado, é porque Deus abriu o Mar Vermelho. Quando eles saíram de lá, estavam fugindo, o faraó foi atrás deles, e eles foram para uma posição tal em que entre eles havia a tropa do Egito e o Mar Vermelho. E Moisés, então, naquele momento, ora ao Senhor, e o Senhor fala: mas Moisés, por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. E Moisés, então, levanta a sua vara, e aquele Mar Vermelho se abre, e aquele povo passa por dentro do Mar Vermelho, e é um grande livramento para aquele povo. Eles estavam em um beco sem saída. Alguém já se colocou num beco sem saída? Numa posição que você não vê uma solução? Você já teve numa situação como essa? Eu já tive algumas vezes numa situação como essa, tanto em serviço como na vida, de uma forma geral. Mas Deus sempre abre o Mar Vermelho para que a gente possa passar. Sempre uma solução aparece. Terceiro motivo pelo qual eles agradeciam naquela festa dos tabernáculos. Deus providenciou para eles durante 40 anos o maná. Irmãos morando no deserto durante 40 anos, sem condição de plantar, sem condição de tantas coisas, mas todos os dias vinha a provisão do alimento. Vinha da onde? Do céu. Interessante que o maná vinha direto do céu. Vinha de segunda a sexta. Na sexta, eles tinham que colher dobrado, não é? Porque no sábado não devia. E podia colher dobrado, porque não estragaria no sábado. Mas nos outros dias, não. Era colher só para aquele dia, porque no dia seguinte já cheirava mal. Olha o poder sobrenatural do Senhor, que alimentou esse povo. Comida no deserto é algo muito difícil. E o Senhor alimentou durante 40 anos. Se Deus pode alimentar todo um povo durante 40 anos no deserto, o que Ele não pode fazer por nós, né? Que às vezes até estamos passando, tem pessoas que estão passando num deserto, figurativamente falando, atualmente, né? Com essa situação de pandemia, situação de saúde, alguns estão passando até no deserto espiritual, mas Deus pode te suprir, do mesmo jeito que Ele supriu esse povo. Quarto motivo pelo qual eles agradeciam a Deus naquela festa. Além de comida, o que falta no deserto, irmãos? Água. Que a gente precisa num deserto? De água. E o Senhor fez fluir água da rocha. Imagine vocês, irmãos, 2 dias sem beber água, já definhando, porque se você passar um dia sem beber água, a sede é terrível. Imagina 2 dias e no deserto. E aí a palavra de Deus, então, fez fluir água. Água significava salvação para aquelas vidas. A água significava solução para o anseio, para as necessidades que eles tinham naquele momento. E Ele fez fluir a água da onde? Da rocha. Você tira a água do chão, mas Ele fez fluir a água da rocha. Então, Deus, do mesmo jeito que saciou a sede daquele povo, Ele pode saciar a nossa sede ainda hoje. Mas aquele povo se reunia, e aquela festa bonita em Israel, em Jerusalém, era para celebrar e agradecer o que Deus tinha feito por eles, pelos seus antepassados. E se eles estavam lá, é pelo cuidado de Deus. Além de guardar, de proteger, de dar o alimento, de dar a água, Deus também conduzia aquele povo. Aquele povo era guiado pelo Senhor. Durante o dia, um calor terrível. Deus colocava uma nuvem. Nada melhor do que uma nuvem quando está fazendo muito calor, não é?
os irmãos a praticar esportes no calor, quando vem aquela nuvem que fica ali uns 30, 40 minutos, é uma beleza. Eu gosto de praticar, às vezes, um esporte, às vezes no calor. Quando vem uma nuvem, é ótimo. Dá assim um refrigério. E Deus mandava continuamente, durante o dia, nuvem. E durante a noite. Como é que deve ser no deserto durante a noite, irmãos? Uma escuridão terrível. Mas durante a noite, uma coluna de fogo. Deus é assim para nós. Proteção do sol, proteção das intempéries que a vida nos atinge, mas Ele é luz para a escuridão. Às vezes nós entramos em períodos de escuridão, em situação de escuridão, como esse povo entrou em situação de escuridão, e eles agradeciam a Deus, porque Deus era a luz para eles nessa escuridão. 40 anos habitando em tendas, em cabanas no deserto, sob a proteção, sob o sustento, sob o cuidado do Senhor. Irmãos, nós vivemos nessa terra sob a proteção, sob o sustento, sob o cuidado do Senhor. Algumas pessoas não sabem disso, outras pessoas não reconhecem isso, mas essa é a verdade. Se nós estamos aqui neste momento, é porque Deus tem tido cuidado, é porque Deus tem nos protegido, é porque Deus tem nos sustentado. Um segundo aspecto dessa festa era lembrar a ação de Deus no presente naquele momento. Como é que eles celebravam aquilo naquele momento, naquela festa que Jesus foi, não é? Eles celebravam o final da colheita. Porque durante os 40 anos que estiveram no deserto, Deus sempre providenciou os alimentos. E aqui eles celebravam a provisão de Deus. Quem celebra a provisão de Deus na sua vida? Tem pessoas que esquecem de agradecer a provisão de Deus. Todos nós que estamos vivos, só estamos vivos pela provisão do Senhor. Mas eu tenho 50, eu tenho 60 anos e sou muito pobre. Mas você está vivo, né? Você veio se alimentando durante os seus 60, 70, 80, 100 anos. Não te faltou. Por quê? Pela provisão do Senhor. Pela provisão do Senhor. Nós somos a prova da provisão de Deus, cada um de nós. Abraão, indo ao Monte Moriá, uma caminhada de 3 dias, ele e o seu filho, deixou os seus servidores lá e foi só os dois juntos, né? E interessante que ele fala para eles, para os seus servos, olha, eu vou ao Monte Moriá adorar com meu filho e voltaremos. Deus já tinha pedido sacrifício para ele do seu filho, mas ele tinha certeza que nosso Deus era um Deus que iria prover. E lá chegando, Isaac faz a seguinte pergunta para ele, mas pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo aqui a madeira para o sacrifício, estou vendo todos os aparatos para o sacrifício, mas está faltando o principal. Cadê o cordeiro? Nós nos preparamos para imolar, fazer um sacrifício ao Senhor, mas está faltando o cordeiro. E Abraão sabiamente fala, o Senhor proverá. Amarra o seu filho. Depois de ter amarrado ele certamente saberia que ele seria o sacrifício. Mas no último momento o Senhor manda um anjo para que nada acontecesse com ele. O Senhor sempre provém. Nós devemos confiar, a nossa provisão, ela vem do Senhor. E aquele povo, ao fazer aquela festa em Jerusalém, eles estavam lembrando da provisão do Senhor. A gente tem que, todos os dias, fazer uma festa como essa em nosso coração, levantar e agradecer ao Senhor pelas suas provisões diárias para as nossas vidas, não é? Então, em Jerusalém, na época de Jesus, eles ficavam em cabanas, em tendas, separados do conforto. Separados do conforto. Qual era a ideia deles? A ideia era de que a nossa alegria não vem dos nossos bens materiais, não vem do nosso conforto. Os nossos antepassados peregrinaram no deserto, com escassez de tantas coisas, mas eram alegres no Senhor. A nossa alegria não pode vir dos nossos bens e do nosso conforto. A nossa alegria tem que vir do Senhor. Era essa a razão de ser, o núcleo
dessa festa na época de Jesus, no presente de Jesus, né? A alegria estava em Deus e não nos bens materiais. E o terceiro aspecto dessa festa é lembrar o agir de Deus no futuro. Deus age no futuro, né? E esse agir de Deus no futuro aponta para o nosso tabernáculo eterno com o Senhor, né? Para as promessas messiânicas de salvação, de que nós não ficaremos adstritos somente a essa terra, somente a esse tabernáculo, somente a essas coisas passageiras, que Deus tem preparado para nós mansões celestiais, um lugar especial para cada um de nós. Então, eles tinham essa visão do passado, do agir de Deus no passado, do agir de Deus no presente, naquela época, e do que Deus tinha preparado para o futuro. E eles aguardavam o Messias. Só que eles não sabiam, muitos deles não sabiam, que o Messias estava com eles naquela festa. E aí é que vai ficando melhor a história, né? Alguns aspectos bíblicos dessa festa, importantes dessa festa. Primeiro, essa festa era associada a algumas cerimônias bíblicas. Por tradição, ela era associada a essa cerimônia. A primeira cerimônia é a cerimônia de dedicação do Templo de Salomão. Em 2 Crônicas 7, 1, 10, fala sobre essa dedicação do templo. Por causa disso, o povo associava essa festa ao retorno da glória de Deus no templo. A partir de então, no momento em que fizeram, e essa festa e esse templo foi dedicado em uma festa dos tabernáculos, então, o retorno da glória de Deus ao templo, festa dos tabernáculos. E eis que estavam com eles a glória de Deus em carne, o verbo de Deus encarnado. A glória de Deus encarnada ali naquele local. Jesus cumpriu, né? Cristo cumpriu, né? Pois aquele que é a própria glória de Deus em carne estava no templo com eles ali. Segunda cerimônia que eles associavam a essa festa era a libação da água, cerimônia da libação da água. Isaías 12, 3, que é uma promessa messiânica, diz o seguinte: vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Uma profecia messiânica. Haveria o Messias, aquele que seria a fonte da salvação. Havia expectativa a cada dia das festas, né, que o Messias lhe daria água viva. Lhe daria água viva. Mais uma vez, Jesus cumpriu essa profecia. Nós vamos ver que nesse texto ele fala justamente sobre isso, né? Que ele é a água viva, vinde a mim. E a terceira cerimônia que eles associavam a essa festa, que também é muito interessante, é a cerimônia da iluminação do templo. Em João 8,12, Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Essa cerimônia da iluminação do templo se referia ao candelabro, não é? À presença de Deus, à luz. Veja que no deserto, Deus era a luz para eles, em coluna de fogo. Agora nós temos uma luz que nos guia, e essa luz é Jesus. A palavra de Deus, em João 8,12, diz que Jesus é a luz. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a água viva e ele é a luz do mundo. Nós não precisamos andar em trevas. Muito bem, aí o texto diz que no último dia, na apoteose da festa, essa festa ela durava 7 dias, irmãos. Era uma festa muito alegre, vinha pessoas de todo Israel para celebrar. E eles ficavam acampados em barracas, tendas. E alguns colocavam, inclusive, tendas acima do seu telhado, como aqueles que tinham uma laje no telhado, colocavam em cima do seu telhado. E ali eles ficavam acampados e era um momento de muita alegria. Era uma festa de alegria pela colheita que eles tinham tido, alegria por todos os benefícios que Deus tinha dado a eles, alegria pelas promessas messiânicas. Então, eram 7 dias de alegria.
E haviam várias cerimônias nesses 7 dias de alegrias em que o povo habitava em tendas. Eles levavam oferendas para o Senhor. Mas havia uma cerimônia em especial, que é a cerimônia em que acontece esse chamado, esse convite de Jesus, que é a cerimônia de se buscar a água no tanque de Siloé. Então, todos os dias, durante os 7 dias, o sacerdote ia alegre, exultante, saía do templo e ia até o tanque de Siloé. E lá chegava com um vaso de ouro do templo, enchia aquele vaso com a água do tanque do Siloé e levava essa água até o altar do sacrifício. Levava essa água viva até o altar do sacrifício. Os irmãos, sabe o que significa Siloé? Significa o enviado, o tanque do enviado. Nada mais apropriado. Quando Jesus cura aquele cego de nascença, que ele coloca o lodo nos seus olhos e manda ele se lavar no tanque do Siloé, ele se lavou no tanque da onde? No tanque do enviado. Quem é o enviado? Quem é o Messias? Quem é o escolhido? Era Jesus. É isso que ele está tentando dizer para esse povo aqui, está dizendo para nós, não é? Então, todos esses 7 dias, o sacerdote ia, pegava essa água e voltava. E era uma procissão, irmãos. Era uma procissão, iam todos alegres, cantando, alegres, era uma procissão até a chegada do templo. Imagina uma marcha alegre, triunfante. Agora, no 7º dia, era a apoteose daquela festa. No período da tarde, eles desfaziam as tendas, mas no 7º dia, essa cerimônia que era feita uma vez por dia, de buscar água no tanque de Siloé e depois voltar, no 7º dia ela era feita 7 vezes. Imagina a alegria que era, ia lá, buscava água, voltava, colocava, voltava. E neste momento, em que está vendo aquela procissão, muitas pessoas acompanhando, e acompanhando aquela água que simboliza a água viva, que será lançada no altar, Jesus então faz um convite maravilhoso. Jesus fala o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Algumas características desse convite. Primeiro, esse convite é um convite universal. Jesus fala, se alguém tem sede. Esse alguém, quem é esse alguém? É para o homem, é para a mulher, é para o jovem, é para o idoso, é para a criança, é para o adulto. Não importa a cor da sua pele, é para o rico, é para o pobre, é para o ateu, é para o religioso. Jesus está fazendo um convite para todas as pessoas. Jesus fez um convite para nós, para todos nós. É um convite expresso feito pelo Senhor e é para todos. Segunda característica desse convite, o convite é para uma relação pessoal com Jesus. Ele fala assim, venha a mim, se alguém tem sede, venha a mim. É para iniciar um relacionamento com Cristo. Não é um convite para você se tornar membro de uma igreja, se tornar membro da igreja de Cristo, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja... Não é esse convite. É um convite para vir a Jesus, para ir até Jesus, para essa relação pessoal com Jesus. Terceiro convite que terceira característica desse convite, é que esse convite exige um anseio de salvação. Exige sede, não é? Ele fala assim, se alguém tem sede. Ora, se você já bebeu 2 litros d'água, ou se você não consegue entender que está com sede, você vai buscar água? Não vai. Jesus está fazendo esse convite, é para quem tem anseio, para quem tem sede, para quem tem um vazio no seu coração e precisa preencher esse vazio, para quem quer algo mais além do que essas coisas aqui na terra. Jesus está fazendo um convite mais aprofundado. É para todos, mas é necessário que você tenha sede, que você queira beber de Jesus, que você queira essa relação com o Senhor. Quarta marca desse convite, esse convite exige um rompimento imediato, exige uma providência imediata.
Se alguém tem sede, venha. Você tem sede? Opa, peraí, já estou indo direto na fonte de água viva. Ah, mas eu vou aguardar a semana que vem, na outra semana, depois eu mato a minha sede. Não, se você tem sede, venha. Jesus estende a mão e chama as pessoas para que venha a Ele, que rompa naquele momento. Uma outra característica, interessante que, ainda nesse convite de quem tem sede venha, muitas vezes não, mas eu vou me preparar para poder beber dessa água. Eu vou me preparar para aceitar esse convite. Não se preocupe, Jesus te prepara. Você tem que aceitar o convite. É isso que você tem que fazer, porque Ele te prepara, Ele te transforma através do Espírito Santo. Uma quinta marca desse convite é que esse convite é para uma experiência pessoal. Além de ter um relacionamento pessoal, tem uma experiência com Jesus. Quem aqui tem experiência pessoal com Jesus? Já passou por situações em que teve uma experiência? Olha, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jesus está te chamando para ter uma experiência com Ele, uma experiência pessoal. Ele fala, venha a mim e beba. Ele não está falando assim, venha a mim e veja se a água está gelada, se a água está fria. Olhe, ouça o som da água, não. Ele fala, venha a mim e beba. Não está chamando só para olhar, só para conhecer de longe. Ele está chamando para que você o experimente em sua vida. E basta você fazer uma oração a Ele, atendendo a esse convite, que você vai experimentar Ele no seu coração. Todos os dias. É um convite condicional. Se alguém tem sede, então aí eu tenho o se. Ou seja, se alguém tem sede, a condição é que você tenha sede, é que você deseje. E se você assim fizer, Ele estará contigo, com você. Ele não vai estar com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, porque essa é uma experiência pessoal e intransferível. Beber da água viva é pessoal e intransferível. E a sétima característica do convite é que ele é um convite que é oferecido pelo Senhor Jesus. É Jesus que oferece e oferece com grande fervor, com grande alegria. Ele tem satisfação em que você sacia sua sede. Não não foi um convite em que a pessoa que está com sede está indo. Jesus está oferecendo. Jesus está oferecendo. Nós não podemos negligenciar um convite dessa natureza. E para concluir, a palavra de Deus diz que quem crer em mim, quem aceitar o meu convite, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você também será bênção para outras pessoas. A presença de Jesus na sua vida, esse manancial de bênção na sua vida, você também será um manancial para outras pessoas. Do seu interior fluirão rios de água viva. Que nós possamos, nessa noite, meditar nessa palavra. Que possamos buscar beber dessa fonte de água viva que é Jesus. E esse convite que foi feito naquela festa, ele ainda ecoa hoje para nós. Todos os dias para nós. Você tem todos os dias para poder se relacionar com Jesus, para ter esse Jesus no seu coração, para que essa fonte de água viva possa fluir através da sua vida. Vamos nos lembrar sempre das provisões do Senhor. Vamos nos lembrar sempre que nós somos guardados, protegidos, sustentados e guiados pelo Senhor. Que a nossa vida está nas mãos dEle, que é Ele que nos guarnece e nós dependemos dEle. Mas vamos, acima de tudo, ter um coração agradecido. Como aquele povo que lá estava, que não sabia quem era Jesus, e Jesus então ali, sabe essa água viva, essa água de Siloé que vocês estão levando, que simboliza a água viva? Eu sou essa água viva. Que nós possamos ser um instrumento de Deus para levar essa água viva para aqueles que precisam. Amém, irmãos?
Deus esteja abençoando os irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão precisando da providência de Deus. Vamos orar por aquelas pessoas que estão em casa nesse momento, que precisa dessa água viva, que precisa